Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre teletransporte. Será que isso já aconteceu? E aconteceu na Bíblia? E eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Gostaria também de pedir a você, que porventura pode estar entrando pela primeira vez no canal, para que você esteja assinando, ativando as notificações e, se você gostar do conteúdo, deixando aí aquele like para nós, que ajuda bastante a ferramenta, a nos indicar aí o caminho que nós estamos seguindo, É um caminho assertivo. Eu quero agradecer a você que já tem participado, você que já assinou o canal, já faz parte, Se puder também compartilhar com outras pessoas a respeito desse tema que é bastante interessante. E eu quero agradecer a você e pedir a bênção do Senhor sobre sua vida. Vamos examinar a passagem bíblica onde isso ocorre. A passagem em questão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, versos números de 26 até o verso de número 40. Vou colocar aí na tela para você estar vendo, acompanhando a leitura. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro e, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, essa é a passagem que nós acabamos de ler. E alguns fatos aí eu gostaria de ressaltar merecem destaque, e eu quero ressaltá-los aí para você. Primeiro fato é o seguinte: Filipe viu e ouviu um anjo, que relatado no versículo do anjo aparece, Filipe fala para ele se dispor a ir para esse destino que ele deveria, para as bandas, de Gaza, no caminho, de Jerusalém para Gaza, ele deveria ir para lá. Conforme informado, nós vemos aí o segundo fato, é que Filipe, então, ele encontra o eunuco exatamente na hora planejada. E ele ouviu, então, lá no deserto, naquela estrada, naquele caminho, ouve a voz do Espírito de Deus e a obedece prontamente. Então é importante ressaltar isso. Filipe estava em sintonia fina com Deus, ele obedeceu prontamente, porque o Espírito pede a Filipe para que ele acompanhe aquele carro que estava indo. E ele ia acompanhando, e até que ele comece e ouve aquilo que o eunuco lá estava lendo, e aí ele aproveita aquela oportunidade,
de modo que aí ele sobe no carro e explica a passagem para ele, né? Prega o evangelho, né? E muito provavelmente esse eunuco, ele era um gentio piedoso, né? Ele não era judeu, né? Mas era um gentio piedoso, quer dizer, piedoso aí o contexto, quer dizer, alguém que já conhecia ao Deus verdadeiro, alguém que já ia a Jerusalém, provavelmente fosse, estivesse indo, participando de algumas das festas, né? Havia ido até Jerusalém para adorar a Deus, de repente oferecer um sacrifício, como era requerido naqueles dias, né? Então, e ele estava voltando de Jerusalém, ele estava voltando de lá e seguindo o caminho para a Etiópia, né? Descendo, vamos dizer assim, né? Ele estava descendo, sentido continente africano, lá ia ele. Então, Filipe prega para ele o evangelho, explica para ele aquela passagem que ele estava lendo, que nós acabamos de ler aqui. Ele explica aquela passagem de modo que, e outras, né, anuncia a ele, né, Cristo, de modo que aquele homem crê de todo o seu coração, como lemos, e acaba tendo a oportunidade, já imediatamente manifesta o desejo de se batizar e fazer parte, né, do corpo de Cristo. E é o que acontece. Filipe então o batiza, e logo após Filipe batizá-lo, né, ele é arrebatado. O trecho que lemos aí, último, fala que ele é arrebatado pelo Espírito. E o eunuco então já não o vê mais, e ele segue viagem cheio de júbilo, feliz e alegre por haver tido esse encontro com Cristo, né, ter conhecido a Cristo, e ter se batizado, inclusive. E Filipe vai aparecer em Azoto, ou Azoto, né? Uma cidade que fica distante 32 quilômetros ali de Jerusalém. E ali ele já seguiu pregando, né? Do jeito que ele apareceu, ele achou-se em tal lugar e sai, continua pregando a palavra em todas as cidades até ele voltar e chegar na Cesareia. Então, um fato importante são esses aí para a gente estar ressaltando. Agora, o fato é, Filipe então foi arrebatado pelo Espírito. Então, ele estava num determinado ponto e foi parar em outro ponto. Houve um deslocamento, né? Ele saiu de um lugar e foi transportado para outro, né? Essa seria, por isso até o título do nosso vídeo, de teletransporte, né? Ele teria sido transportado de um lugar para outro. E o fato interessante, e eu vou até estar colocando aqui na tela, que hoje, né, os cientistas já conseguem evidenciar isso como algo possível, pelo menos no campo teórico, né? Pelo menos como teoria já foi formulada. Isso é conhecido como buraco de minhoca, né? Vai falar, poxa, buraco de minhoca. E eu vou colocar aqui, vou ler aqui e vou colocar na tela para vocês a definição que eu peguei aqui no site do Museu de Ciências e Tecnologia da PUC de Porto Alegre. Buraco de minhoca é a curta passagem no espaço-tempo que conecta diretamente dois universos ou duas regiões distantes dentro do mesmo universo, também conhecido como ponte de Einstein-Rosen. De acordo com a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, o espaço-tempo é curvo, né? Então, o fato é, aquilo que hoje a ciência de alguma forma consegue identificar, foi algo que aconteceu com Filipe. Foi algo extraordinário, algo, vamos dizer assim, se a gente for analisar friamente, né, houve um deslocamento de matéria, né, a matéria estava num lugar, foi transportada para outro lugar, coisa que a gente via em filme de ficção científica, Star Trek, por exemplo, filmes como a Mosca, né, que o camarada está tentando se transportar de um lugar para outro, aí acontece aquele acidente, né, de entrar um mosquito lá dentro, dá aquele problema todo. Mas eu estou citando isso apenas como um exemplo. Então, coisa de ficção, foi um fato verídico, foi um fato que realmente aconteceu com Filipe e está registrado na Escritura, né? Então isso é muito interessante. Agora, talvez alguém se pergunte, mas e quanto tempo ou qual a distância que ele se deslocou? Aqui, pelo que
foi relatado, a impressão que tem, até pela forma como foi escrito, é de que ele foi algo instantâneo. O eunuco estava enxergando naquele momento a Filipe e de repente já não estava enxergando mais. Alguns podem dizer, de repente ele foi deslocado a super velocidade. Não sei, né? Mas ele estava num ponto e de repente, em apenas um instante, ele estava em outro ponto, né? Numa distância considerável. Então, pouco importa, é irrelevante se é 1 quilômetro, se são 5, se são 10, se são 30 quilômetros, como é a distância de Jerusalém às outras, se eles estivessem ali nas imediações, né, da saída de Jerusalém. O ponto é que realmente foi um fato marcante. Negar esse fato, né, verídico, ainda que extraordinário, sobrenatural, seria o mesmo que negar outros fatos extraordinários ou milagres que aconteceram na Bíblia. Posso citar alguns aí, como por exemplo, é a mesma coisa que você negar que a cura, né, daqueles homens que eram coxos de nascença, por exemplo, lá em Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, ou lá em Atos capítulo 14, do verso 8 ao verso 10, pessoas que nunca andaram, de repente foram curadas e passaram a poder andar. Outro exemplo que poderíamos citar, as repetidas libertações da prisão de Pedro, né? Pedro esteve preso pelo menos em 2 ocasiões e ele foi libertado por seres angelicais, né? Em uma delas, inclusive, a igreja estava orando, né? E quando Pedro vai até o lugar onde eles estavam reunidos, a moça que foi atender nem acreditou que era Pedro, falou, é o anjo dele, não, e era ele mesmo, né? Ele havia sido libertado por um anjo, um ser espiritual, né? Segundo a palavra de Deus, que fala lá em Hebreus, espíritos ministradores, né? Para servir, né, aqueles que hão de herdar a salvação. Olha que beleza. Então, esse fato ocorreu, né? Negar também, por exemplo, a visão do Cristo ressurreto por parte do apóstolo Paulo, quando estava a caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9, versos 33 e 34. E finalmente, né, podemos citar aí também a ressurreição, né, de Dorcas, que aconteceu lá também em Atos 9, de 36 a 41, quando Pedro ora pela vida desta moça e ela ressuscita dos mortos. Entre tantos outros, né? Então, Lucas, que foi a pessoa quem escreveu, né, o autor também do livro de Atos, assim como do evangelho que leva o seu nome, ele atesta a veracidade destes fatos, tendo sido inclusive testemunha ocular de pelo menos um deles. Ele viu a ressurreição de Eutico, lá em Atos capítulo 20, verso 8 a 12. Preste atenção que num determinado momento do livro de Atos é passado a adotar a expressão nós, né? Então Lucas foi testemunha ocular, ele estava indo junto com Paulo e sua equipe, né? Então ele presenciou algum desses sinais miraculosos, extraordinários, né? O que confere ainda mais veracidade, né, à palavra de Deus, especificamente aquilo que foi registrado lá no livro de Atos. Então veja que tudo isso, né, e esse milagre fantástico que aconteceu foi feito para que aquele homem, né, etíope, pudesse ouvir ou entender, né, a palavra de Deus, pudesse aceitar a Jesus, pudesse se converter de todo o seu coração, ser batizado e seguiu viagem, e de lá pôde pregar o evangelho também no seu país. Então veja que o Senhor não mede esforço para salvar os seus. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né, e possa aí meditar nessa passagem que é muito marcante a respeito do evangelista Filipe, né, que você possa pensar nisso. Deus te abençoe e a gente espera poder vê-lo numa próxima oportunidade.